Depois da maior organização criminosa que existe no Brasil, que é a organização criminosa política, os maiores inimigos do povo brasileiro são aqueles 11 que estão lá naquele puxado político, lá naquele antro de safadezas que chamam de STF, porque são eles que defendem, eles que fornecem proteção para aqueles vagabundos. Não dá para generalizar em 100%, mas boa parte deles, desses políticos, esses que estão no governo do Brasil, boa parte deles são vagabundos, são ladrões, são bandidos e são assassinos também. Eles só não são aquele tipo de assassino que pega a arma e coloca na cabeça de uma pessoa e mata. Mas eles são assassinos, porque eles matam milhares e milhares de pessoas por falta de saúde, por falta de educação, por falta de segurança, porque o dinheiro que deveria ser investido nessas áreas é roubado por eles e por o seu círculo de amizades, que são grandes empresários, que são empreiteiras. Então, portanto, eles são assassinos. Só não são assassinos de forma direta, mas eles são os culpados por milhares e milhares de mortes que acontecem no Brasil. E eles continuam sempre em liberdade e no governo do Brasil porque eles têm os seus protetores, os seus defensores, que são os 11 do STF. E não é para menos, porque aqueles 11 que estão naquele antro de safadezas chamado STF, eles estão em suas funções, em seus cargos, porque eles foram colocados lá por esses mesmos vagabundos, esses mesmos bandidos políticos que estão no governo do Brasil. Portanto, a função desses 11, o compromisso desses 11 é defender aqueles que os colocaram lá em seus cargos. A relação deles é o mesmo que uma relação entre advogado e seus clientes. É a função deles, a obrigação deles, o único compromisso que eles têm é em defender os seus clientes, os seus vagabundos, ladrões, bandidos, assassinos lá que fazem parte do governo do Brasil. Eles não têm nenhum compromisso com a justiça, muito menos com a nação brasileira. E não se pode dizer que Gilmar Mendes é soltador de bandido, que Toffoli é soltador de bandido, ou que Lewandowski é soltador de bandidos. Porque aquele antro, STF, é formado por 11 membros. Portanto, 3 membros não poderiam dominar os outros 8, a não ser que os outros 8 sejam, como são, coniventes com a situação. São coniventes com o crime, com esta organização criminosa. Eles ajudam a defender e a proteger esses bandidos. Portanto, os 11 são protetores e defensores de bandidos. Bandidos, vagabundos, ladrões e assassinos. Aliás, se pegasse esses 11 lá daquele antro de safadeza chamado STF e colocasse eles dentro de um chiqueiro junto com porcos, provavelmente os porcos iriam se revoltar, iriam quebrar o chiqueiro e fugir, só para não ficarem junto com aqueles 11 do STF. Infelizmente, esta é a realidade que se tem hoje no Brasil. E aí fica a pergunta: como se pode acreditar
na justiça desse país, se aquilo que deveria ser a mais alta corte do país, que deveria ser uma casa de respeito, uma casa que representasse a justiça, é um manto formado por defensores de bandidos, de ladrões, de vagabundos, de assassinos, que são colocados em suas funções justamente por ladrões, por bandidos, por assassinos que fazem parte do governo do Brasil. Fica um pouco difícil de ter esperança nesse país, da forma como está. Essa é a triste realidade que se vê no Brasil.